Hoje a gente vai falar sobre Estatuto do Idoso. Ok. Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Boa noite. Ó, pessoal, nós vamos esperar mais um pouquinho, umas 7h05, mais ou menos, a gente já começa, tá bom? Aí quem já estiver aqui, deixa o nome completo e a cidade aqui no bate-papo, então, ou Franca, Rio Preto ou Ribeirão. Aí deixa o nome completo, porque às vezes tem duas pessoas com o mesmo nome, aí não tem confusão. E vocês, passaram bem a semana? Graças a Deus, curtindo um calor. Gente, você é de Ribeirão? Franca, mas também tá quente para todo lado, professora. Então, mas o Fran, meu namorado, meu noivo é de Franca, né? E eu acho aí tão mais fresco, porque Ribeirão, assim, eu acho que todo lugar tá muito calor, mas, gente, Ribeirão é um desrespeito esse calor, viu? Verdade, eu também. Meu Deus, hoje era 9 horas da manhã, tava 31 graus. Quase que eu virei uma tampa de marmita. Tava suando mais que não sei o quê. Em Ribeirão também eu não gosto daí, não, porque é muito abafado aí. Ai, é, exatamente. Até o vento daqui é esquisito, tá muito. E precisa chover também, né? Eu acho que se chovesse, daria uma amenizada no tempo, na secura. Nossa Senhora, terrível. Realmente. De manhã, a de manhã e a noite aqui em Franca é mais gostoso, é mais fresco. É mesmo. Eu vejo quando eu vou aí, que a gente reveza, né? Ele vem um fim de semana, eu vou outro. Nossa, é nítida a diferença. Quando vai chegando em Franca, assim, vai ficando mais fresco. É muito bom. Aqui em Franca é mais alto, né? Em Ribeirão é muito baixo, por isso que esse abafamento. Exatamente, bem abafado. Ó, pessoal, só mais uns 2 minutinhos, tá? Para quem está entrando, pessoal, acho que tem só mulher aqui nessa sala. Essa mulherada tá demais. Aí, meninas, quem for entrando, deixa o nome completo e a cidade aqui no bate-papo, tá bom? Já já a gente já vai iniciar. Vocês já ouviram falar sobre o Estatuto do Idoso? Eu já. Já? Então, tá bom. Professora, aqui em Rio Preto, você está dentro de casa, parece que está um forno ligado. Como? Dentro de casa está aquele bafo quente. Pior que é assim mesmo. Você Ventilação que encosta é nas boa, não. paredes, as paredes estão quentes, é uma loucura. Meu Deus do céu. E olha que a gente está em setembro. Vocês imaginam outubro, dezembro, que é aquele calor do cão. Nós vamos derreter, Nossa. gente. Misericórdia. Imagina. Será que nem assim, com esse calor, o corona não vai embora? Não, sei não. Franca e Ribeirão retrocedeu hoje, né? Infelizmente. É. Rio Preto foi para amarela. Ah, foi? Tava na laranja? Finalmente, finalmente. Que bom, que bom. Vamos ver se Eu falo, ficamos. nossa, que bom. Eu falo que a gente tem que fazer a nossa parte e também rezar muito, né, gente? Para que, que Deus ponha a mão, porque olha, o ano passou que a gente nem viu. Outro dia eu fui marcar um negócio, na hora que eu coloquei mês 9, eu falei, gente do céu, o trem tá voando, aqui um dia é Natal de novo e a gente nem viu Páscoa, nem viu nada passar de tão rápido que foi.
Misericórdia. Meninas, então vamos lá, tá? Ó, então mais uma vez eu vou me apresentar. Eu tô conhecendo bastante rostinho que estava comigo semana passada, mas para quem não me conhece, eu sou a Pamela, eu sou professora dos cursos da saúde, né, de atendente de farmácia e de cuidadora aqui de Ribeirão. Eu sou fisioterapeuta por formação, eu atuo muito na área de envelhecimento. Eu fiz especialização nessa área e o meu mestrado também é nessa área, que eu concluí agora em maio. Então, eu amo falar de assuntos relacionados ao envelhecimento, sobretudo essa parte um pouco mais de lei, vamos dizer, né? E a gente sabe, eu tô vendo vocês também nas aulas do Lucas, então a maioria aqui penso que é do curso de cuidador. E a gente sabe o quanto esse meio do idoso, o desrespeito com o idoso, infelizmente, é crescente na nossa sociedade. Não só desrespeito, mas uma questão de abuso financeiro, muitas vezes violência, né, agressão, abandono em casa em hospitais, em casas de repouso. Então, assim, são muitas questões bem críticas, eu diria. E o Estatuto do Idoso, ele existe aí desde 2003 para amparar esse idoso. Mas a gente sabe, e infelizmente, mais uma vez eu repito, que não é algo extremamente que funciona. Muitos idosos, muitas pessoas não têm conhecimento desse estatuto, né? Não sabe o que vem descrito nele. É um documento um pouco longo, vocês vão ver no decorrer da minha apresentação, mas o intuito da nossa oficina hoje é realmente trazer isso, trazer os principais pontos desse estatuto. Não tem como a gente abordar tudo, porque são 118 artigos, tem muita coisa para ser falada. Aqui na nossa oficina eu trouxe os pontos principais. Então, a questão da prioridade do idoso, a questão do idoso pagar meia entrada, por exemplo, em cinema, em coisas voltadas ao lazer, à cultura, ao transporte. A questão também de quando um idoso sofre alguma violência, seja ela física, seja um abuso financeiro, qual é a pena da pessoa que cometeu esse abuso. Então, nós vamos entender os principais e, ao final, eu vou passar um link para vocês, que é o link do Estatuto como um todo. Lá tem os 118 artigos, aí vocês vão poder, quem tiver, claro, interesse, curiosidade em ver, mais detalhadamente eu vou passar ao final da aula. Qualquer dúvida, eu vou compartilhar minha tela com vocês, então vocês vão ver a minha apresentação. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ou deixar no chat ou ao final da oficina, a gente abre esse momento para discussão. É legal também a gente não ficar retendo só para a gente esse conhecimento. Então, comentar, né, com o familiar, comentar com os vizinhos, comentar até com os idosos, porque muitas vezes eles não têm ciência de que existe isso para ampará-los. E tem idoso, assim, claro, tem idoso que tem um declínio cognitivo e acaba não sabendo certinho o que está acontecendo com ele. Mas tem idosos que são extremamente lúcidos e se veem, assim, com um familiar que acaba pegando a aposentadoria dele, um familiar que acaba ficando com o RG dele para poder fazer compra, para poder fazer financiamento. Então, assim, eu particularmente falando, eu penso que se a gente não respeitar a pessoa idosa, a gente não está respeitando o nosso futuro. Eu brinco que nós estamos sempre caminhando para o envelhecimento. A gente nunca volta a ser criança, né? A gente nunca volta para trás. Então, a partir do momento que você não respeita a história daquele idoso, que você não respeita a individualidade dele, a gente está faltando com respeito com a gente mesmo. Sobretudo quando é um idoso da nossa família, pai, avô, mãe, e também o paciente de vocês, né? Quem aqui for do curso de cuidador. Então, fiquem à vontade para depois comentarem, trazer alguma experiência. Penso que todo mundo já vivenciou algum abuso em relação a algum idoso. Eu brinco quando eu vou ao banco pagar as contas no começo do mês,
A gente vê aqueles idosos, né, todos assim meio desinformados de como que faz lá no banco, de como que saca o dinheiro. E uma vez eu presenciei um idoso que falou para o ajudante lá do banco que como que na conta dele não tinha dinheiro. Ele falou, eu recebi não sei o quê, como que não tem dinheiro? Aí na hora eu pensei, eu falei, será que às vezes não foi algo feito por trás, escondido, algum financiamento, alguma coisa que ele escondeu, que ele assinou e não sabia? Então, assim, a coisa é muito complicada nesse ponto. E o estatuto está aí para mostrar quais são os direitos desses idosos, o que a lei ampara eles em relação a isso. É uma oficina um pouco mais teórica, tá certo? Não é tão prática quanto a semana passada, mas assim, espero que vocês aproveitem, é um conteúdo bem atual, que a gente sabe que a população está envelhecendo, o Brasil está sofrendo um envelhecimento muito acelerado, eu vou comentar isso na aula também. Então, fiquem atentos, qualquer dúvida, depois eu estou à disposição para esclarecer, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem fazer a visualização. Estão vendo? Sim. Tá? Vou só colocar. Vocês conseguem ver a tela cheia? Sim. Não está cortando nada do conteúdo? Não, dá para ver. Assim ficou melhor? Sim, ficou melhor. Tá ótimo, então. Bom, então vamos lá, pessoal. A nossa oficina, como eu disse, ela vai tratar sobre o Estatuto do Idoso. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre o perfil da população idosa brasileira. Então, o idoso, o que é classificado idoso? Indivíduos com 60 anos ou mais. Então, esse estatuto é feito para essas pessoas que tenham 60 anos ou acima dessa faixa etária. E como eu disse, o Brasil ele está sofrendo o quê? Uma inversão da pirâmide etária. Então, reparem nessa foto que eu trouxe, o quanto em 1950 a base da pirâmide era ela mais alargada. Por quê? Porque tinham-se mais nascimentos, né? Os casais, as mulheres tinham mais filhos. E com o passar dos anos, a mulher foi inserida no mercado de trabalho, a mulher não se dedicou mais somente ao lar. Então, a gente percebeu o quê? Um estreitamento dessa base. E aí foi crescendo, como mostra essa última foto aqui, ó, de 2020, só para frisar, o quanto a base está estreita, ou seja, a natalidade, o índice de fecundidade de criança está caindo, e o meio da pirâmide e o topo, que é representado por adultos jovens e idosos, ele está se alargando, ou seja, está caindo o índice de mortalidade e os idosos, né, os indivíduos estão vivendo mais, ou seja, está tendo uma maior longevidade e, consequentemente, está tendo um aumento da população idosa. Então, a tendência hoje é realmente isso, a base da nossa pirâmide se estreitar cada vez mais e o topo e o meio ir se alargando cada vez mais, por conta dessa inversão, né? Por conta de vários motivos. Melhora no serviço de saúde, melhora da conscientização da população. Então, os indivíduos, eles estão se cuidando mais, tanto em questão de atividade física, de alimentação, principalmente as mulheres. Tem vários estudos que constatam que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Então, tudo isso vai contribuindo para essa inversão da nossa pirâmide brasileira. Eu trouxe aqui também algumas imagens que resumem, que a torna assim um pouco mais didático, vamos dizer, porque o estatuto, como eu disse, ele é muito escrito, né? Escrito. Então, às vezes a gente se perde um pouco.
Aí eu trouxe quais são os direitos que são elencados no Estatuto do Idoso, que é essa imagem da direita de vocês. Então, os direitos fundamentais dos idosos: transporte, previdência social, lazer, habitação, saúde, enfim, vários e vários direitos são elencados nesse Estatuto do Idoso. Na imagem da esquerda de vocês, resume basicamente o que fala em cada capítulo. Então, por exemplo, o capítulo 1 do Estatuto do Idoso vai tratar sobre o direito à vida. O capítulo 2 vai falar sobre o direito à liberdade, o respeito, a dignidade com esse idoso. O 3 vai falar sobre o direito aos alimentos, o 4 sobre o direito à saúde. O capítulo 5 fala em relação ao direito que esse idoso tem à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. O capítulo 7 vai falar sobre a previdência social. É um tema, assim, de muita importância para esse idoso. Por quê? O idoso, pessoal, pensem aí os idosos que vocês conhecem. Ele, muito dificilmente, ele não é um suporte financeiro para a família. Então, ou ele contribui com a criação de um neto, com o pagamento de um aluguel, com o pagamento de água, de energia, enfim. É muito difícil a gente ver um idoso que não contribui, por exemplo, com a sua aposentadoria para um bem familiar, né? Para uma finalidade familiar. Então, esse capítulo aqui, o 7, sobre a Previdência Social, é algo que a gente vai falar um pouquinho durante a aula e também de muita importância. O capítulo 8, ele fala sobre o direito da assistência social, o 9 sobre o direito à habitação e o 10 sobre o direito ao transporte, né? Que é a questão do idoso não pagar ou pagar metade quando é ônibus intermunicipal, interestadual, tudo isso a gente vai falar durante a aula, tá certo? Então, vamos lá. Que não quer passar. Então, vamos lá. O Estatuto do Idoso, pessoal, ele vai completar 17 anos em outubro desse ano, em outubro de 2020. Mais precisamente no dia 1º de outubro. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas 1º de outubro a gente comemora, né, aqui no Brasil, o Dia Nacional do Idoso. Justamente por isso, porque em 2003, quando o atual presidente, que era o Lula, ele criou esse Estatuto do Idoso, 1º de outubro de 2003. E aí ficou instituído esse 1º de outubro como Dia Nacional do Idoso. Como dito há pouco, esse estatuto ele traz 118 artigos, distribuídos naqueles capítulos que a gente viu agora há pouco, de direito à habitação, à saúde, ao lazer, ao transporte, enfim. E o que esse estatuto ele tem como finalidade? Ele visa garantir o direito às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ele vai abordar questões familiares, questões de saúde, questões também de violência contra o idoso, de abusos cometidos com essa população idosa. E ele busca também garantir os direitos fundamentais à vida humana, entre elas a garantia da dignidade humana. Vamos começar, então. Nós vamos, primeiramente, falar sobre o direito de prioridade do idoso. Penso que essa parte do Estatuto é uma das mais conhecidas por nós, né? Então, o atendimento preferencial, imediato, individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestado sobre os prestadores de serviço à população. Ou seja, o idoso ele tem direito de ser atendido primeiro. Resumidamente, é isso. E a gente sempre vê, né, em supermercado, em banco, enfim, qualquer estabelecimento tem o quê? Tem caixa preferencial para idoso, tem vagas preferenciais para idosos. Então, essa prioridade, esse preferencial é muito rigoroso, é algo que é bem
executado, que o governo, né, as autoridades, eles pegam no pé. Então, tem que ter essas vagas, essa prioridade ali para a pessoa idosa. A preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Então, políticas públicas que visam como um público-alvo os idosos, tá certo? Por exemplo, eu estudei em Uberaba, eu fiz minha faculdade lá, e lá a gente tinha um programa, né, um programa de política pública, vamos dizer, que chamava Hiperdia, que era o quê? Era uma campanha que se fazia em um determinado tempo do ano, que era para controle de hipertensos, né? Então, hiper, e de diabetes. E aí eles intitularam esse programa. Então, isso a gente pode considerar uma execução de política social pública específica para a terceira idade. A destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Então, assim, o governo ele tem que destinar alguma verba, algum amparo, algum apoio para instituições que visam a proteção ao idoso. A viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Viabilização seria o quê? Tornar possível, né? Essa participação e o convívio do idoso com as demais gerações. Infelizmente, a gente vê muito a exclusão do idoso, até mesmo do convívio familiar. Então, não são todas as famílias, não são todos os, vamos dizer assim, os municípios que se preocupam com essa inserção do idoso com as demais gerações. Então, é triste falar, mas parece que é uma coisa de sucata, né? O idoso chegou numa determinada idade, ele não está produzindo mais, ele não está contribuindo com a economia, ele é descartado. Então, é bem complicada essa questão, mas a gente vê que pelo estatuto existe, na verdade, essa questão de ocupar, né, de conviver as outras gerações com esse idoso. A priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto daqueles que não possuem ou que carecem de condições de manutenção da própria sobrevivência. O que esse artigo ele traz de forma resumida? Que o idoso ele tem que ser assistido pela família, e não pelo um asilo, por exemplo. Hoje a gente não chama mais de asilo, né? Fica um termo um pouco forte, pejorativo. Então, a gente costuma chamar agora, né, de instituição de longa permanência para idosos, as ILPIs, que a gente chama. Então, se o idoso tem uma família que tem a capacidade de cuidar dele, segundo o Estatuto do Idoso, essa família tem que fazer, exceto se esse idoso não tem essa família ou que a família e o idoso eles não têm uma condição da manutenção da própria sobrevivência, ou seja, não tem dinheiro para uma alimentação, não tem dinheiro para manter um bem comum. Aí sim, ele pode procurar um atendimento em LPI. Caso contrário, é obrigação da família, perante o Estatuto do Idoso, que esse idoso fique ali com ele. A capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia. Só para diferenciar esses termos. Geriatria é quando é o estudo do envelhecimento patológico. E gerontologia é o estudo do envelhecimento fisiológico, envelhecimento normal, tá? Só para a gente diferenciar esses dois termos. E na prestação de serviço aos idosos. Fica também decretado pelo Estatuto do Idoso como prioridade a ele o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Então, pelo Estatuto, o governo e também instituições privadas, eles precisam divulgar, passar informações por meio de ações educativas sobre as questões do envelhecimento, tá bom? Seja por meio, por exemplo,
de questões físicas, então explicar, por exemplo, fazer uma sala de espera em uma unidade de saúde. Então, os pacientes estão lá esperando a consulta na UPA, no postinho do bairro. Aí o governo, ou mesmo a UBS ali, ela bola uma campanha de educação em saúde para explicar sobre o Parkinson, sobre o Alzheimer. Então, isso é uma questão educativa, está mostrando para a população o que acontece nesses idosos em relação ao Parkinson, em relação ao Alzheimer. A garantia de acesso à rede de serviços de saúde, como, por exemplo, o SUS, e de assistência social locais. A prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, idosos, segundo o estatuto, ele tem o direito a receber a restituição do imposto de renda antes de qualquer outra pessoa. E Câmera, tem o áudio ligado, tá tendo interferência, pede para desligar. Ah, tá, peraí que eu vou desligar. Nossa, eu tenho curso, eu não sabia. Ai, professora, desculpa. Leonice, eu acho que você precisa desligar o microfone. Acho que deu certo. E eu coloquei até em vermelhinho aqui na apresentação que a gente precisa ressaltar que o idoso acima de 80, com 80 anos ou acima de 80, ele tem ainda mais prioridade. Então, por exemplo, imaginem que no banco, né, lá na fila do banco, na fila do mercado, tem um idoso de 75 anos e um idoso de 81. Esse de 81, por mais que ele esteja mais no fim da fila, ele passa na frente do de 75. Isso é algo um pouco novo, tá bom? Não foi nem muito estabelecido no Estatuto do Idoso, isso foi algo um pouco mais recente. Mas só para vocês saberem que isso existe. Então, os idosos octogenários, que a gente fala, ou idoso mais idoso, que é o termo que a gente usa para esses idosos acima de 80 anos, eles têm direito acima das pessoas abaixo de 80 anos. Vamos falar agora sobre os crimes que são cometidos contra os idosos e que são elencados no Estatuto do Idoso. Pessoal, tá tudo certinho por enquanto? Sim. Tá, joia, então. Então, o artigo 98 do Estatuto do Idoso traz o quê? Que abandonar esse idoso em hospitais, em casas de repouso, de saúde, entidades de longa permanência, ou não prover as necessidades básicas desse idoso, causa uma pena de até 6 meses de detenção, ou de 6 meses a 3 anos de detenção, além da multa. Então, percebam, abandonar os idosos é um crime, e isso, como qualquer outro, gera uma multa, gera uma detenção, gera uma prisão. E isso não é incomum da gente ver. Eu trabalhava em uma instituição de longa permanência aqui em Ribeirão, né? Eu era fisioterapeuta lá da casa de repouso e tinha 2 casos de abandono, que a família deixou e esqueceu. Então, deixou a aposentadoria do senhor como pagamento, né, desses 2 senhores, era um senhor e uma senhora, na verdade. Então, deixou a aposentadoria deles como forma de pagamento para a instituição e sumiram. Triste, né, pessoal? Mas, infelizmente, a gente tem que pensar que isso existe. Então, isso gera uma detenção e, de acordo com o Estatuto do Idoso, isso é um crime. O recolhimento de idosos em instituições como hospitais e entidades de longa permanência ainda é uma prática muito comum na sociedade. No entanto, ela não deve implicar num abandono desse idoso nos estabelecimentos. Então, eu penso que a gente não pode julgar o fato de uma família colocar um idoso ali na instituição de longa permanência ou numa casa de repouso, enfim. Não cabe a nós julgar, até porque, às vezes, a família precisa trabalhar, não tem quem fique com esse idoso, e com certeza ele vai estar mais bem amparado ali dentro daquela instituição. Porém, o que é errado
e que a gente tem sim que ser bem crítico é sobre o abandono. Então, ninguém merece ser abandonado, né, pessoal? Então, precisamos ter esse cuidado de não julgar a escolha de colocar dentro de uma casa de repouso, porém, o abandono é algo que precisa sim nos incomodar. A gente precisa se questionar, poxa, mas será que precisa, né? Não tem como, porque, pelo menos para mim, pessoal, pessoalmente falando, eu não consigo entender esse abandono, porque eu penso assim, o idoso, espera-se, né, que foi a pessoa que mais fez por aquela família. Por mais que talvez não foi um pai presente, enfim, alguma coisa desse tipo, eu acho que o abandono não é algo correto. A gente não gostaria de ser abandonado. Então, penso que empatia cabe muito bem. A gente não pode abandonar o idoso se eu não quero isso para minha vida num futuro próximo. Então, dessa maneira, aquela pessoa que acabar não fazendo corretamente essa conduta, deixando assim de promover as necessidades básicas do idoso, não somente a necessidade de alimentos e garantia da saúde, tá bom? Mas também pelo zelo e pela promoção da convivência familiar e social. Quando obrigado por lei, ele poderá ser punido com pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa. Então, vale ressaltar também que quando a gente fala das necessidades básicas do idoso, a gente não está falando só de dar comida e, por exemplo, levar ao médico. Ah, isso é básico? Sim, isso também é básico. Porém, o idoso não vive só disso. Ele vive também de emoções, de sentimentos. Não é porque ele ficou idoso que ele deixou de amar, que ele deixou de gostar de participar de um churrasco, que ele deixou de, por exemplo, gostar de tirar uma fotografia, de cantar um parabéns num aniversário. A gente tem essa visão, né, de que o idoso ele vai chegando numa determinada idade e ele perde a vontade. E não, muitas vezes é a gente que vai né, afastando, excluindo esse idoso e faz com que ele se torne uma pessoa um pouco mais depressiva, um pouco mais introspectiva. Mais uma vez, tenhamos em mente que necessidade básica não é só comida ou só saúde, mas sim uma questão de amor, de respeito, uma questão sentimental mesmo. Aquele lá foi o artigo 98, o artigo 99, o que ele fala? A questão da exposição do idoso ao perigo à sua saúde física ou psíquica. Aqueles abusos, né, em que ocorre a violência, abuso psicológico. Então, por exemplo, claro que aqui a gente fala de uma agressão, né, de bater, enfim, é até uma coisa até ruim de falar disso, mas também dos abusos psicológicos. Então, ficar falando, nossa, você é muito velho, você não serve para nada, nossa, por que você não morre logo? Nossa, não sei o que. Gente do céu, isso eu acho, penso eu, que é pior do que um tapa, né? Você escutar da boca de alguém que talvez você viveu a vida para aquela pessoa e ela fala essas coisas para você. Então, mais uma vez, vamos nos colocar no lugar do idoso e perceber, né? Será que eu gostaria de ter esse tratamento? Cuidado com as palavras que a gente fala para esse idoso. Eu entendo que é muito difícil, às vezes, né? A gente tem um turbilhão de coisas na cabeça, muitas vezes trabalha fora de casa, tem o trabalho dentro de casa, tem marido, tem filho, e aí você fala, nossa, Pamela, como que eu vou arrumar tempo? A gente vai ter que arrumar. E eu falo que a gente ser agressivo não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai te fazer mal e vai fazer mal para esse idoso também. Então, sempre tentamos manter a calma, a paciência, a compreensão, a empatia. Um exercício diário, né? E a pessoa que acabar, por exemplo, agredindo esse idoso, seja fisicamente ou seja psicologicamente, ele também vai ter uma certa multa e uma certa detenção, tá bom? Então, outra coisa, aquele que submete o idoso a condições desumanas ou degradantes e também privá-lo de alimentos, de cuidados básicos como um banho, uma ida ao médico, né?
ele também é caracterizado como estar fazendo um crime. E do mesmo modo, aquele que sujeitar o idoso a um trabalho excessivo ou inadequado para a idade dele, independente da obrigação que tenha para com aquele indivíduo. Então, resumindo aqui, bater no idoso, agredir psicologicamente, propor uma condição desumana para ele, então privá-lo de alimento, privá-lo da higienização pessoal, ou então forçá-lo a trabalhar muito, tudo isso é caracterizado como crime perante o Estatuto do Idoso. A pena geral desse artigo 99 é de 2 meses a 1 ano de detenção, além de uma multa também. Porém, se houver algo mais grave, isso muda um pouco. Então, de acordo com o parágrafo 1º desse artigo 99, quando essa agressão resulta numa lesão corporal grave, a pena aumenta, tá bom? E aí não vai ser só detenção, vai ser reclusão de 1 a 4 anos. E também, de acordo com o parágrafo 2º desse artigo 99, se essa agressão física resultar na morte do indivíduo, a pena de reclusão aumenta de 4 a 12 anos. Então, percebam o quanto é grave o crime contra os idosos, seja ele físico, seja ele psicológico, seja ele por abandono. É bem delicado e esse Estatuto do Idoso é algo bem crítico. Infelizmente, muitas vezes ele não funciona muito da forma que a gente gostaria, mas ainda assim, eu acredito muito que é um amparo bem consolidado, bem bacana para essa nossa população idosa. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tá. O artigo 102, então já falamos do 98, do 99, vamos falar 102. O que esse artigo traz? Sobre a apropriação ou desvio de bens do idoso. Eu acho que esse é um dos que mais acontece, né? Essa questão do desvio de bens do idoso. Então, o abuso financeiro, ele também é um delito, tá bom? O que é esse abuso financeiro? É quando uma outra pessoa, né, ela se apropria, desvia ou mesmo faz uma aplicação em alguns bens, em alguma pensão, enfim, algum rendimento que o idoso tem, um terceiro, né, uma outra pessoa que não tem direito nenhum, se apropria disso, seja por meio de um cartão de crédito, seja por meio de financiamentos, ou mesmo pegar o documento do idoso, dar alguma coisa para ele assinar, tudo para fazer esse abuso financeiro, para se apropriar desses bens. O autor desse modo, né, se ele fizer esse abuso financeiro, ele vai ter uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. O artigo 104. Esse artigo, ele traz o indivíduo que retém o cartão magnético da conta bancária do idoso. Então, perceba o quanto essa questão financeira é bem frisada nesse Estatuto do Idoso, tá bom? E aí, ele detendo, né, uma outra pessoa que não é de direito, né, ela acaba pegando esse cartão magnético da conta bancária do idoso e fica com os benefícios, com a pensão, com a aposentadoria, ou também qualquer documento que essa pessoa retém com ela e que não foi autorizado pelo idoso, foi tudo muito escondido, isso tudo também é classificado como um crime, tá bom? Ao idoso. E nesse caso vai ter uma pena de detenção, pode ter, né, uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além de uma multa. Agora aqui eu trouxe algo mais geralzão, então para falar de uma forma um pouco mais geral. Eu trouxe alguns artigos que eu julguei assim de mais aplicabilidade no nosso dia a dia, que é de mais interesse, vamos dizer, né? E nesse último slide eu trouxe um apanhadão. Então vamos lá. Nas aposentadorias,
o reajuste dos benefícios desses idosos acontece na mesma data do reajuste do salário mínimo, tá bom? Com percentual definido em regulamento. O Estatuto do Idoso também, ele assegura um desconto de pelo menos 50% nas atividades culturais, de lazer, de esporte, além da gratuidade nos transportes coletivos públicos. No caso de transporte coletivo intermunicipal ou interestadual, ocorre a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para os idosos, né, que, claro, tenham acima de 60 anos e que tenham uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Aí vamos imaginar que essas vagas foram já ocupadas. Aí esses ônibus, né, esses transportes intermunicipais e interestaduais, ele oferece um desconto de 50% também para os idosos de mesma renda, caso essa reserva, né, essas 2 vagas já foram excedidas. Os meios de comunicação também deverão manter espaços ou horários especiais voltados para o público idoso, com a finalidade educativa, informativa, artística e cultural sobre o envelhecimento. Os planos de saúde, a lei, ela veda a discriminação do idoso com a cobrança de valor diferenciando as idades. Então, por exemplo, isso, infelizmente, a gente sabe que não acontece muito, né? Então, quanto mais idoso, quanto mais velho, ocorre, infelizmente, um aumento no valor do plano de saúde. E determinando ainda ao poder público o fornecimento gratuito de medicamentos, assim como próteses e outros recursos relativamente ao tratamento, habilitação ou reabilitação desse idoso. Assim, eu costumo falar que aqui no Estatuto é tudo muito lindo e eu acho super pertinente esse Estatuto e realmente tem que existir. Porém, na prática, no nosso dia a dia, isso não é tão fácil. A gente sabe o quanto, assim, eu gosto muito do SUS, eu sou fã, defendo muito o SUS, mas a gente sabe que ele tem essas lacunas, né? Tem algumas falhas, e essa questão de auxílio ao idoso é uma das grandes falhas. Então, a questão de, por exemplo, oferecer uma cadeira de roda, oferecer um andador, oferecer uma órtese para a mão, enfim, tudo isso ainda é muito falho. E são coisas que a gente vê que está dentro do Estatuto do Idoso, mas que na nossa prática, infelizmente, não acontece da forma que deveria acontecer. E falando agora um pouquinho da moradia, que o idoso ele tem prioridade para a compra de moradia nos programas habitacionais, mediante uma reserva de 3% da unidade. Então, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que agora mudou de nome, né? Acho que é Casa Verde e Amarela, não me recordo. Então, dentro desse programa Minha Casa e Minha Vida, 3% das unidades é destinada aos idosos, tá bom? E aí o idoso ele pode fazer essa compra perante dentro dessas 3% de unidade. Então, é algo bem interessante também. Então, a gente percebe o quanto de benefício tem, né? O quanto o idoso é amparado, por mais que muitas vezes isso, como eu disse há pouco, na nossa prática não funcione. Só passar aqui. E aqui eu termino com uma imagem que eu comecei, na verdade, essa nossa oficina, e eu gostaria de terminar a nossa apresentação falando que respeitar as pessoas idosas é tratar o nosso próprio futuro com respeito. Eu penso assim, pessoal, claro que lidar com os idosos é algo não tão fácil, não tão comum. Quando eu falo que eu trabalho só com idosos, todo mundo me fala, nossa, mas que paciência que você tem que ter. Eu falo, eu não acho. Assim, um pouquinho tem que ter, mas com quem que a gente não tem que ter paciência? O ser humano requer paciência, não é só o idoso. Então, assim, eu penso que as pessoas focam muito no lado ruim do envelhecimento. Quando a gente fala em envelhecimento, o que vocês pensam?
incapacidade, declínio funcional, tudo de ruim a gente remete ao envelhecimento e não é assim. Eu penso que assim, o idoso, ele é reflexo de tudo que ele viveu. Então, assim, tem idosos que são, assim, extremamente maravilhados, que dá, assim, de 10-0 em jovens, hoje em dia. E também tem aqueles idosos que são um pouco mais debilitados, que são um pouco mais, tanto cognitivamente quanto fisicamente. Mas eu tenho comigo, pessoal, que a gente tem que fazer por eles aquilo que eles fizeram a vida inteira pra gente. Não pode faltar respeito, não pode faltar amor, paciência também, empatia, sabe? Eu acho que não é o bicho de 7 cabeças que a gente pinta. Eu fico assim, eu sou apaixonada em falar de idoso, em falar de processo de envelhecimento, eu gosto muito, sempre gostei. E eu queria, assim, realmente finalizar mais ou menos essa apresentação, essa oficina, deixando essa mensagem de que não só no nosso trabalho, né, para quem talvez aí cuida de idosos, mas na nossa vida pessoal. É muito difícil a pessoa que não tem contato com nenhum idoso. Então, faça esse exercício diariamente. Na hora que você for falar um pouco mais alto, contenha a sua voz e fala, opa, será que eu preciso falar isso? Será que eu preciso falar que ele está andando muito devagar? Será que ele quer andar devagar? Não quer, pessoal. É o processo de envelhecimento, vai trazendo por mais que a pessoa seja ativa, o processo de envelhecimento fisiológico, ele traz algumas alterações. Então, vamos nos colocar no lugar desse idoso, vamos tratar com respeito, vamos, assim, fazer o nosso melhor. Eu penso que tudo flui quando a gente começa a enxergar as coisas melhores, tá bom? Então, que a gente saiba aí respeitar mesmo. Eu acho que respeito, cuidado e amor é o tripé, né, do cuidado com o idoso. Eu vou finalizar aqui o compartilhamento, tá? Vou voltar para o Zoom. Aí. Eu vou encaminhar aqui no bate-papo de vocês o link que eu disse que tem como diz? O Estatuto do Idoso por completo, tá bom? Então, eu já vou mandar aqui. E aí, quem quiser, quem tiver curiosidade de entrar, tá bom? Fiquem à vontade. O Estatuto do Idoso, mais uma vez, é um documento extremamente extenso. Aqui na oficina eu trouxe alguns pontos principais, alguns pontos de maior aplicabilidade, de interesse, mas se vocês forem ler item por item, é bem bacana, por mais que seja algo que não funcione tão ativamente, é um baita de um amparo para os nossos idosos, tá bom? E para os familiares também, para os cuidadores, enfim. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar, de contribuir com alguma situação que vocês presenciaram, que vocês acham que seja um abuso, né? Que vá contra esse Estatuto do Idoso? Fiquem à vontade, viu? Boa noite, professora. Oiê, boa noite. Eu queria fazer um comentário que tem, assim, eu não sou brasileira, então eu conheço bem como que é lá fora, vamos dizer, né? É uma coisa que as pessoas acham que funciona no mundo inteiro, né? Por exemplo, a questão da prioridade. Isso é uma coisa, por exemplo, que as pessoas acham que é no mundo inteiro, mas não é. Na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, o idoso não tem prioridade, sabe? É uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter um certo orgulho, que pelo menos assim, tem coisas que funcionam no Brasil, né? E isso é uma delas, né? As pessoas, assim, quando vem parente para cá, eles acham isso muito bonito de ver, né, que tem a fila para o idoso no mercado, que tem o caixa especial para ele, que vai no banco, que vai, assim, em todos os lugares, né? É uma coisa que eu acho que tem que parabenizar também, né? Porque lá fora realmente não acontece. Assim, aí é mais uma questão cultural, aí vai ser as pessoas que vão falar, mas muitas vezes não acontece. E por incrível, os idosos também não esperam tanto isso. Assim, eu acho que acostumaram, sei lá, né? Porque eu presenciei uma coisa que foi eu achei muito grosso, porque assim, eu já acho que
uma questão de respeito, igual a senhora está falando, né? De Sim, deixar passar na frente, deixar, assim, assim, eu penso a pessoa já contribui bastante, agora é hora de também aproveitar, entre aspas. E aí, eu presenciei, era no banco até, era na Espanha, e tinha uma fila, entre aspas, de 3, 4 pessoas. E resolvi deixar, chegou um idoso, eu deixei o idoso, eu falei, pode passar na frente, né? Que já ia ser minha vez. E aí as pessoas acharam ruim. Simplesmente assim, mas teve um senhor que se revoltou. Não, ele tem todo o tempo do mundo, eu não tenho o dia inteiro, eu tenho que ir lá trabalhar. Aí eu falei, bom, primeiro que está na minha vez, eu estou deixando ele passar, porque ele já trabalhou bastante, agora é a vez dele. Depois ele pode passar o dia se distraindo, né, fazendo outra coisa. Mas então é uma coisa que eu queria comentar, que muitas pessoas não sabem que isso não é uma coisa que tem no mundo inteiro, não, gente. Então a gente tem que exatamente. ter orgulho que é uma coisa boa do Brasil também. E era É. isso. Obrigada E pela aula. obrigada, viu, Esmeralda, pelo seu comentário, e é muito pertinente. Eu falo que realmente, assim, a gente tem que, o Brasil tem algumas falhas, com certeza, mas é o mesmo caso do SUS, por exemplo. Ah, mas o SUS é uma porcaria. Ah, mas o SUS é não sei o quê. Tudo bem, o SUS tem lá as suas lacunas. Mas, gente, se a gente for para algum outro país, a gente gasta uma nota. Então, se você não tiver dinheiro, você não vai ser tratado, né? Eu fiz o meu mestrado aqui na USP de Ribeirão e eu fazia ambulatório no HC. Aquilo lá é um monstro e tudo aquilo é SUS. Os remédios de alto custo é tudo SUS. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem que ser crítico em algum ponto. Porém, como você disse, a gente tem que saber reconhecer as coisas boas. E aqui, que nem essa gratuidade no não é? A gratuidade no transporte público idoso, a preferência, os assentos de ônibus. Tá vendo a Esmeralda falando? Lá fora, a gente acha que lá fora é tudo mil maravilhas. E esses detalhes, essas coisas que fazem diferença, não tem. Oi? Tem desconto nos transportes públicos, tem assentos, não, é só para deficientes. Uhum. E o SUS, eu acho que o problema do SUS aqui é que ele tem que estar só aperfeiçoado, precisa de mais em quantidade, porque é uma população muito grande e não está dando conta, mas não é todo lugar que tem também. E é muito caro fora. E a questão que você falou também de falar, mas o idoso tem o dia todo. Gente, não é assim, né? Eu falo, você não sabe se o idoso. Que nem tá bom, a gente pode ter uma dor também, mas pensa a dor de um indivíduo de 30 anos e a dor de um indivíduo de 80, né? Ele tem uma sensibilidade muito maior. Eu já ouvi também falar, nossa, mas ele tem que vir agora, por que ele não deixa para vir depois? E não é de arrepiar as coisas que a gente escuta. Eu sou, falando português, claro, eu sou meio revoltada com essas coisas que a gente ouve, viu? E principalmente eu fico muito chateada quando eu vejo isso vindo da família, sabe? Dos filhos que não têm paciência, que a mãe vai pôr a perna no carro, ele já cata e já joga assim. Gente, me dói, sem brincadeira. Eu não sei se eu que sou muito molona, mas eu fico meio revoltada com essas coisas. Eu falo, não é possível que eu tô vendo isso. Mas a gente tá. Então, né, vamos cultivar aí a sementinha do amor aos idosos. Eu falo que eu tenho essa bandeira, assim. Eu, por mim, se o mundo fosse inteiro dos idosos, eu ia amar, que eu sou apaixonada. Então, vamos cultivar a sementinha do respeito, do amor, né, do se colocar no lugar desse idoso, de um pouquinho de paciência. Entendo que hoje nossa vida tá um fuá, mas precisamos, né, pessoal? A gente faltar com a paciência e querer ser apavorado não vai ajudar muito, pelo contrário, vai tornar a coisa mais estressante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, falando, para mim é sempre muito bom comentar sobre isso, falar um pouquinho sobre essa população que, para mim, faz a diferença na nossa vida. Quem ainda não deixou comentário, o nome e a cidade, deixa aqui no bate-papo, que aí as meninas do CRA
vão registrar. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário para fazer? Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Eu quero falar, professora, do passado, do presente, entendeu? Eu não tô conseguindo te ouvir, Valdeci. O áudio tá travando. Quer tentar falar de novo? No passado, não presente, os idosos e as pessoas que ficavam doentes não tinham passado na casa da pessoa, da familiar, excluir a pessoa. Tinha um quartinho lá fora e lá, eu mesmo, na própria família mesmo, não sei hoje, na certa idade, eu passei tudo por isso. Pessoal, alguém conseguiu entender? Eu não consegui ainda, Valdeci. Não, não tá dando para entender, não, tá dando interferência. Se o senhor quiser escrever o que o senhor falou, porque não está dando para ouvir, para entender. Acho que travou para ele, né? Provavelmente que sim. Não deu para ouvir, não. Acho que ele travou, porque não está nem mexendo agora. Bom, pessoal, então a gente vai ter que encerrar, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de vocês, sempre muito bom estar aqui juntinho. Que vocês tenham um abençoado final de semana, um setembro muito abençoado também, né? Que ele seja mais leve, que ele seja... É o mês da primavera, né? Então, que ele seja florido, repleto de coisa boa. Espero em breve vê-los aqui novamente. Eu vou dar uma próxima oficina sobre massagem em bebês, que é Chantala, que a gente chama. Se vocês quiserem participar, quem tiver um bebezinho aí uma boneca, né? Aí a gente já... É muito bacana também. Então, nós vamos partir dos extremos, dos idosos para o bebê. Mas é uma delícia. Então, eu espero vocês. Vai ser ainda esse mês. Eu acho que já lançaram a data. É mais para o finalzinho do mês. Mas eu espero vocês aqui, tá bom? Seu Valdeci, o senhor quer tentar falar agora? Está me escutando? Agora tô! Ei, agora tô! Igual eu estava falando do direito dos idosos, professora, eu já vi na minha família mesmo, meu bisavô. Ele colocou meu bisavô lá no quartinho, lá no fundo, na fazenda. Eles não tinham paciência e ele gritava muito. Ele gritava a noite toda e o dia inteiro. Aí eu tinha 7 anos de idade nessa época. Aí ele pegava e eu ficava com ele ali. Eu era muita criança, eu comia metade da comida dele. E, então, assim, eu fico muito revoltado de ver a família pegar um paciente, uma pessoa, coloca lá no fundo da casa porque ele não tem mais direito nem de viver na casa dele, pai. Então, isso aí foi que me motivou. Vou ser uma pessoa hoje melhor e cuidar das pessoas com carinho, com todo amor possível. É igual a moça falou aí. Os idosos não têm os direitos que todo mundo tem na casa. Eles cortam os direitos dos idosos. Exatamente, seu Valdeci. E eu penso que, por exemplo, que nem o senhor falou do bisavô, tudo. Eu acho que antigamente o pessoal tinha uma gratidão maior pelos idosos do que tem hoje. Eu tenho essa visão, pelo menos, igual eu escuto a minha avó falar. Eu acho que era diferente. Hoje em dia a gente está muito materialista, né? A gente quer só coisas de quem pode nos oferecer alguma coisa. É uma coisa meio triste, né? Mas eu tenho fé que ainda a gente vai conseguir mudar essa visão. Ter mais amor, ter mais gratidão, ter mais afago, né? Afeto, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Seu Valdeci, o senhor foi o bendito, é o fruto aqui hoje, hein? Só o senhor de homem.
Muito bom. Eu espero o senhor na próxima também, viu? Junto com a meninada aqui. Meninas e meninos, um beijo, viu? Bom fim de semana. Fiquem com Deus, viu? Se cuidem. Com Um Deus beijo. também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Imagina, eu que agradeço.